A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à gravação da nossa Escola Bíblica Dominical, usando a revista editora Betel Dominical. Já chegamos na lição de número 10, ou seja, já estamos nos caminhando ao final do quarto trimestre de 2021. Se você ainda não viu nenhuma das nossas aulas, que esse trimestre aqui, estamos falando sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ensinando as doutrinas de Efésios, como que a igreja tem que se comportar e trazendo para os nossos dias, como aplicar o ensino de Paulo, a carta aos Efésios, para os nossos dias. Essa é a gravação da 10ª lição, ou seja, você tem 9 vídeos aqui no canal para você acompanhar, maratonar aí o estudo sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios. Nós estamos fazendo essa gravação, mas lembrando para você que esta aula só será aplicada nas escolas bíblicas dominical do Ministério do Madureira no dia 5 de dezembro de 2021, ou naquelas igrejas que aderiram a essa revista da editora Betel Dominical. Se você não faz parte de uma igreja que aderiu a essa revista ou não é do Madureira, você pode me acompanhar aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Basta apenas se inscrever. Tem uma playlist aí sobre todos os trimestres de 2021, inclusive esse que nós estamos falando. E hoje vamos para a lição de número 10. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Povo de Deus, esse é o meu jargão aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, que não é para tirar você da sua igreja, não é para tirar você da sua escola bíblica dominical, é para agregar mais conhecimento. E se você não frequenta uma escola bíblica dominical com a editora Betel, você está aqui para aprender. E se é de outra editora, não tem problema, você está agregando conhecimento, mas não deixe de congregar. Vá à sua igreja para ter comunhão com os seus irmãos. Dito isso, olha o título da lição de número 10, o novo homem e sua conduta diante da sociedade. Aqui a gente vai aprender um pouco, nessa lição de número 10, o novo homem e sua conduta diante do mundo. Aí aqui você já tem vamos dizer assim, uma polêmica. A Bíblia é polêmica, irmão? Não. As pessoas é que querem fazer polêmica com a Bíblia. Mas ele fala o novo homem e sua conduta diante do mundo. Aí você pergunta, então quer dizer que a mulher não precisa ter uma nova conduta? Só o homem? Não, irmão. Essa aqui é a grande discussão aí sobre a língua que estão querendo aprovar para que tenha a língua inclusiva. Só que essa língua é uma língua mentirosa, falsa e não tem nada de inclusiva. Porque se você for pegar o original da transformação da palavra de todos e de todas, é redundante. Porque quando trazemos ela para o português que veio, quando se refere aqui a homem, ele está se referindo à criação de Deus. Então é homem e mulher. Então não importa qual o gênero você é, masculino ou feminino, que é essa discussão aí, que para eles é uma discussão que para eles acha que vai ter fim. Para nós acreditamos no Deus que criou homem e mulher. Deus não errou. Deus criou macho e fêmea. Aonde é isso? Livro de Gênesis, capítulo 2. É a criação. Nós não podemos discutir. Então aqui nós já temos uma breve discussão que não é o nosso caso. Nós estamos aqui para isso, mas é o que chama a atenção que ele fala o novo homem e sua conduta diante do mundo. Quando fala homem, está falando do ser humano, porque Deus trouxe a responsabilidade sobre o homem, porque ele era o cabeça. Você lembra que quando Adão e Eva pecam, quem comeu primeiro do fruto foi a Eva, a mulher. Mas quando Deus chega no jardim para conversar com ele, Deus não chama Eva, Eva. Deus chama Adão, Adão.
Então Deus cobrou a responsabilidade do homem. Então quando Deus se dirige ao homem, ele está se dirigindo a toda a humanidade. É só a introdução, que nem foi introdução, é só a leitura do tema de hoje. Olha que nós vamos aprender. O nosso texto áureo, ele se encontra na carta de Efésios, capítulo de número 4. Eu gosto de dizer sempre, se você não tem a revista da editora Betel Dominical, né, que é essa que está aqui, você aí na descrição do vídeo você vai ter uma breve descrição do que você vai aprender nessa lição. E se você não tem um exemplar da Bíblia, né, que é necessário que façamos uso dela, já que estamos numa escola bíblica dominical, você pode aí no Google abrir uma janela, se o seu celular suportar, ou no computador você está me vendo, e você poder acompanhar as leituras bíblicas, porque são muito importantes. O nosso texto áureo de hoje se encontra em Efésios capítulo 4, versículo de número 24, que diz assim: E vos revestir-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Deixa eu pegar a minha outra canetinha e eu quero marcar esse versículo com outra cor. Ó, aqui a gente já tem um ensino que a gente podia passar essa hora gravando esse vídeo só aqui. E vos revesteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade ou em verdadeira justiça e em santidade. Então a gente tem aqui algumas coisas, ó. Novo homem, porque Adão pecou e pelo pecado fomos destituídos da glória de Deus. E Deus diz, agora tem um novo homem. E quem é um novo homem? O próprio Jesus disse que ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou, trouxe o pecado à humanidade, e vem aqui o segundo Adão. Então ele está dizendo para a gente se revestir do novo homem. Quem é esse homem? Jesus. Você já pode anotar, esse novo homem aí é Jesus. Vamos nos revestir dele. Que segundo Deus é criado em quê? Em verdadeira justiça. Ou seja, tem uma verdade no homem. O homem foi enganado com mentira. Deus estabelece Jesus com a verdade. Que justiça? Nós não somos justos, mas somos justificados porque Jesus nos justificou. Olha aí. E o que mais? Santidade. Então, todo cristão é santo. E o que é santidade? Santidade é separado, é estar separado das coisas do mundo. Não é separado, isolado em uma bolha, é separado das práticas. Que nós vamos aprender aqui, que nós vamos uma nova conduta. Então isso que nós vamos aprender. Isso é ser santo, é ser separado. Eu estou no mundo, vivendo no mundo, mas eu não compactuo com as práticas do mundo. Olha só, irmão, hoje acho que essa lição vai se estender um pouco mais. Aqui nós vamos para a nossa verdade aplicada, que nos diz assim: nosso comportamento pode influenciar a fé de nossos ouvintes, tanto de modo positivo quanto negativo. Olha aqui, ó, eu vou na segunda parte desse texto, que é o versículo. Tanto positivo quanto negativo. Nosso, mas o que? É o nosso falar? Não. O bispo Abner, ele coloca: nosso comportamento pode influenciar a fé dos nossos ouvintes, por bem ou por mal, positivamente ou negativamente. Ou seja, as pessoas vão ver mais o que a gente está fazendo do que o que a gente está dizendo. Agora, no nosso texto de referência, anota aí o seu texto de referência. Aqui é muito importante que você leia aí na sua Bíblia, você faça essa anotação, Efésios capítulo 4. Os versículos são 17, 18, 19, 20 e depois o versículo de número 25, porque o 24 nós já lemos no nosso texto áureo. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda impureza,
mas vós não aprendeste assim a Cristo, pelo que deixei a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse textuário tem algumas verdades que a gente precisa parar. Uma das verdades, aqui no versículo de número 17, você vai encontrar, na verdade do seu sentido. Antônio, mas ele está dizendo que na verdade isso, do seu sentido. Os gentios, porque eles estão com sua mente tão cauterizada, como fala Paulo, que eles acham que o que eles estão fazendo é verdade. E achar que o que eles estão fazendo é verdade, então Paulo está dizendo, olha, não, eles estão cegos, eles estão perturbados, num sentido até que ele coloca aqui no versículo de número 18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, sabe quando as pessoas bebem, eu não sei, né? Mas ela fica, que perde seu sentido, que não consegue nem se manter em pé, é isso aqui que Paulo está dizendo, eles não pensam, eles acham que está tudo certo, mas não está, está aqui, eles estão perdidos dentro dessa aqui, estão aqui, ó, separados da vida de Deus, pelo quê? Pela sua ignorância, ou seja, mas não é ignorância aqui de brutalidade, ignorância de violência, ignorância do conhecimento da verdade em Deus. No 19 ele continua dizendo que eles aqui cometem toda a impureza, achando que estão fazendo o bem. Esse é o versículo 19. Já no versículo de número 20, é pequeno, mas ele fala, mas vós, nós, aqui que Paulo está mandando a carta para a igreja de Éfeso, então ele está se referindo, mas vós, aí em Éfeso, ou para nós hoje, vocês, para vós, do canal Bíblia para o Cotidiano, não aprendeste assim de Cristo, que Cristo não deixa a gente andar na mentira, no engano, na falsidade, nós não perdemos os nossos sentidos, nós não ficamos enganados, não fazemos tudo o que é errado, a impureza, como diz aqui. Não, nós não fazemos isso, então serve para nós. E no 25 ele diz, aqui no final, ó, porque somos membros uns dos outros. Essa parte aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque existem canais aqui no YouTube, infelizmente, em outras plataformas, que eles estão ensinando a ficar em casa. Não ficar em casa do Covid, é ficar em casa para congregar. Mas a palavra congregar não combina para ficar em casa. Eu só consigo congregar com alguém, ou eu só consigo congregar se eu estiver com alguém, se eu estiver entre amigos, irmãos. E aí o que ele está dizendo aqui, ó, porque somos membros uns dos outros. Eu só posso me tornar membro do corpo de Cristo se eu estiver congregando. Então não deixe de congregar. A nossa introdução vai dizer assim, a ênfase de Paulo agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos. Olha que bonito, que já está aqui, ó. A ênfase de Paulo agora é sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não servem, aqui ó, que não são cristãos, que não são cristãos. Ele está dando ênfase agora. Trouxe todo o estudo para você com Deus, para você com a sua comunidade. Agora, Paulo está dizendo, nós temos que ser referência lá fora. Lá fora tem que olhar para nós e dizer, verdadeiramente, esses são cristãos, ok? A nova vida gerada pela habitação do Espírito Santo deve produzir no cristão um novo comportamento. Eu já disse nos vídeos anteriores, está aí no canal e você pode acompanhar, que não combina eu dizer que sou cristão e viver com práticas que não são coniventes com o cristianismo, com o que Cristo deixou, com o que a igreja primitiva pregou, com os ensinamentos que Deus determinou. Não combina, é no mínimo incoerente de minha parte. E agora Paulo está dando ênfase à igreja de Éfeso. Vocês confessaram Cristo,
vocês aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador da vida de vocês, então agora haja na sociedade como tal. Faça valer o nome. Faça valer o nome de cristão. Honre esse nome. E não é dizer, eu sou cristão, mas você mente. Vamos falar lá na frente. Eu sou cristão, mas você adultera. Não, isso não combina com prática cristã. Você pode até dizer que é cristão, mas se pratica essas coisas, você invalida os ensinamentos de Cristo. Aí você cai lá no Sermão do Monte, no qual Jesus, no capítulo 5, 6 e 7, abre a sua Bíblia aí, no livro de Mateus. Olha aqui, que coisa. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo de número 5 e ele vai até o capítulo 7. E ele termina trazendo a história da casa, alicerçada na rocha e alicerçada na areia. Então, se você diz que é cristão e não pratica o que Cristo determinou, ele vai dizer em Mateus capítulo número 7, que é o final do Sermão da Montanha, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele conta, desceu rio, desceu chuva, e soprou vento, e essa casa não caiu. Agora ele vai por 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí ele fala, né? E desceu chuva, e desceu rio, e foi grande a sua queda. Então não dá para a gente dizer que é crente e não segue os ensinamentos de Cristo. Não dá para dizer que a gente é cristão e não segue os ensinamentos de Cristo. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso e dizendo, vocês têm que mostrar lá fora o que vocês aprenderam aqui dentro. Que a mudança veio de dentro para fora. E essa mudança tem que ser apresentada não com palavras, mas com atitude, que foi o que Jesus disse no final do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Agora vamos para o nosso ponto de número 1, que fala assim, uma vida nova exige um novo proceder. Olha aí como ele começa aqui, ó. Uma vida nova exige, olha só a palavra, exige um novo proceder. Ok? Se a vida é nova, tem que ter um novo proceder. Aí ele coloca aqui assim, Paulo fala de padrões de vida opostos um ao outro. Os gentios cristãos tinham sido pagãos e ainda viviam no mesmo ambiente. O alerta era para que não viver mais segundo os antigos padrões, ainda que todos em derredor deles continuassem a fazer. Olha que interessante. Paulo é bem claro. E Paulo cumpre o que Cristo disse. Nas últimas orações, se eu não me engano, até a última oração de Jesus que ele faz, lá no Getsêmani, ele diz bem assim, Pai, eu rogo para que tu não tires eles do mundo, mas livre a ele da prática do mundo. Olha só que interessante. Então Paulo está dizendo, você que vive nessa sociedade, você não pode sair dela. Você tem que viver nela, mostrando que agora o padrão dessa sociedade, ela não te move mais. Não é esse padrão que vai ditar a sua vida. O seu padrão mudou. O seu padrão é um padrão, como está falando aqui. Uma vida nova exige um proceder novo, ou um novo proceder. Então mudou, mesmo você estando no mesmo lugar, mas o seu padrão de santidade, o seu padrão de serviço, o seu padrão de honestidade mudou. O seu padrão de sinceridade mudou, mesmo você estando ainda inserido nessa sociedade. É isso que Paulo está trazendo à tona, que foi a mesma coisa que Jesus disse na sua oração, rogando ao Pai que não tirasse nós deste mundo, mas que a gente pudesse viver nesse mundo de maneira irrepreensível. Ok? No nosso ponto 1.1 vai falar, não andais mais como andam também os outros.
Olha só quando que atenção ele chama, assim, ó, os outros andam, então ele está dizendo, então você não ande mais como andam os outros o quê? As outras pessoas do qual vive ao seu redor. Ele fala, ao descrever os pagãos, Paulo diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos e acrescenta que estão obscurecidos de entendimento, atribuindo sua alienação de Deus ao meio ignorante em que vivem. Para o apóstolo, era importante que os seus leitores pudessem compreender a diferença que havia entre o que eles foram e o que representam a partir da sua conversão. Os pagãos eram pessoas naturais que viviam uma vida descompromissadas e estavam muito aquém da verdade, agora conhecida por aqueles que foram alcançados pela graça. Além disso, o apóstolo faz questão de lembrar-lhe a base teológica sobre a qual essa mudança se alicerça, que é Cristo. Efésios, capítulo 4, é o versículo de número 20. Ele está dizendo, olha, agora nós temos outro padrão, mas vós não aprendeste assim de Cristo. Anota aí, Efésios capítulo 4, o versículo 20. Então, toda vez que tem alguém que se converte ao cristianismo, aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, a sua conduta agora é Cristo. O seu padrão é Cristo. Então, um padrão um pouquinho só, né, irmãos? Elevado. Não é o pastor, não é o professor, não. É Cristo. O padrão é prateleira de cima. Lá em cima, o padrão é Cristo. É isso que Paulo traz à memória, ok? Vamos ver agora o que fala o 1.2. Ele fala o seguinte, ó, despojando-nos do velho homem. E o que é despojar? É tirar, é largar, é deixar. Essa é a palavra que Paulo usa. Ele usa aqui, ó. Existe uma fabulosa diferença entre o homem natural e o homem espiritual. 1 Coríntios, capítulo número 2, do 14 ao 16. Anota para você ler depois, essa referência é importante para você ver a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. E Paulo faz alusão à origem das trevas nas mentes pagãs, pois sendo o próprio Deus a luz e estendendo continuamente, falando com a humanidade, essa treva possui uma fonte originária, a dureza do coração humano, né? Que a gente já leu lá em Efésios 4, versículo 18, está no nosso texto áudio, tá? Que é a dureza do coração do homem. A palavra que Paulo usa para petrificação dos corações é porasis. Porasis vem do poros, que originalmente fazia referência a uma pedra mais dura que o mármore. Olha só, vocês conhecem o mármore duro ali, pesado? É isso que Paulo estava falando, que o coração dos pagãos, aqueles que não acreditam em Cristo, que não querem se render a Ele, é mais duro do que o mármore, né? Que é o porasis. É isso que Paulo estava se referindo. O andar de uma nova criatura é um andar santo, inspirado pelo Espírito Santo e alicerçado na palavra de Deus. A nova vida exige que os hábitos da velha natureza seja retirada e que andemos a cada dia em novidade de vida. Andar em novidade de vida? Vamos ver o que fala o livro. Deixa eu anotar aqui para você, ó. Anota aí também em sua casa. Vamos ver novidade de vida. Nós temos no livro de Romanos. Volta aí, vamos lá, vamos achar. Opa, para cá. Livro de Romanos, capítulo de número 6. O versículo aqui é o 4 e o 6, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Agora versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Ou seja, se estamos mortos para o pecado, nos tornamos nova criatura. E nos tornando nova criatura é novidade de vida. Aqui na parte do professor fala algo interessante. O que é uma pessoa sem Cristo? É uma pessoa cuja realidade espiritual não pode jamais serem compreendidas, porque está entenebrecida pelas trevas. Já lemos em Efésios 4:8. Estar entenebrecido no entendimento significa ter perdido toda a concepção real de Deus. Onde é que nós encontramos? Atos capítulo 26, 18, Efésios 5, 8, 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 8. Depois você dá pausa no vídeo e anota essas referências e vê o homem com essa mente aqui, eu vou ter até que ler, entenebrecida de entendimento. Uma mente vazia, desprovida de qualquer restrição moral, olha só, e total razão da verdade, é um terreno fértil para semear todos os tipos de pensamentos e condutas desviadas. Em contrapartida, o Senhor nos convida a meditar e encher nossa mente com a palavra de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque às vezes nós cristãos, eu me incluo, às vezes a gente vê algumas palavras e a gente quer dizer que essas palavras não é de Deus, isso aí não pode, irmão, essa prática não pode. E aí, eu quero chamar a atenção sobre meditar. O que é meditar? A gente às vezes, irmão, meditar, esse negócio de meditar, não, irmão, isso aí não é invenção do homem de meditar. O que é meditar? Que a Bíblia traz com a meditação que a gente encontra no nosso dia a dia, que é ensinado, vamos fazer meditação. Não. A meditação que a Bíblia está dizendo não é esvaziar a mente. A meditação que a Bíblia manda a gente fazer é encher a nossa mente com a palavra de Deus. Olha que coisa. Então você pode dizer, irmão, eu sou um meditador. Eu medito. Aí as pessoas olham para você, esse irmão é crente aí dizendo que está meditando. Irmão, estou meditando. Porque foi Deus que mandou você meditar. Mas meditar não de esvaziar a mente, mas de encher a mente das coisas de Deus. Josué, abre aí na sua Bíblia, se você não tiver, já falei, anota aí. Josué, capítulo de número 1, o versículo de número 8. Será que tem meditação na Bíblia, irmãos? Vamos ver o que diz. E não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, no começo do versículo a gente tem, não se aparte da tua boca este livro, da lei, antes medita nele, de dia e de noite. E ele termina dizendo como? Para que no caso Josué seja bem sucedido. Então você quer ser bem sucedido? Você tem que meditar, mas não de esvaziar, mas de encher da palavra de Deus. Merece um like, um gostei, um comentário, amém. Merece, ajuda aí. Vamos para o nosso ponto 1, ponto 3. Revestindo-nos do novo homem. Primeiro a gente fez o quê? Despojou, tirou todas aquelas práticas. Agora nós vamos nos revestir. Um é tirar, que é despojar-nos.
O agora nós vamos nos revestirmos. Vamos ver? Do novo homem, que ele fala aqui assim, ó. O pecador é aquele que vive tanto sem o senso moral, quanto sem o senso espiritual. Através da pessoa do Espírito Santo, nós nos tornamos novas criaturas. E toda a maldição, juntamente com todo o lixo da natureza pecaminosa, foi cravada no madeiro. Aqui os leitores de Paulo são convidados a despojar-se da vida passada como alguém que se despoja de uma velha roupa, que com o passar do tempo já não se ajusta mais ao corpo. Colossenses 3, do 8 ao 10. É como se alguém com 20 anos vestisse uma camisa de quando tinha 5 anos. Cabe, irmão? Cabe você pegar uma roupa que você tinha 5 anos, 10 anos de idade e agora vestir ela cabe em você? Então essa é a prática que Paulo está dizendo. Isso não cabe mais em vocês. Vocês agora estão em Cristo, com o Espírito Santo atuando na vida de vocês. Então essas práticas não cabem. Paulo faz somente uma alusão a uma roupa para você, para que ficasse de fácil entendimento. Então essas práticas não cabem mais em mim. Como se fosse uma roupa que eu tinha quando eu tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, e quero vestir ela agora. Não cabe. Ele está dizendo, não cabe, não tem opção, não tem como caber mais em você, porque agora você é uma nova criatura. Esta roupa não lhe cairá bem e será motivo de chacota. Não, nem cabe, irmão. Nem cabe. Na nova vida, nada de velho se aproveita. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, 17. A ideia é vestir-se da justiça e da santidade que Deus nos pode dar, ou nos doou. Sabe, a gente, as pessoas que passam necessidade, a gente precisa doar para elas. A gente que tem mais do que elas, então a gente tem esse papel de doar. Então é Deus dizendo assim, ó, você fala assim, mas e agora? Eu não tenho como conseguir me revestir de que eu não tenho. Eu disse, então eu vou te dar. Toma, se reveste, abraça, pode vestir a nova natureza, um novo homem. É isso que ele faz, certo? Vamos para o nosso ponto de número 2. Nosso ponto número 2 vai dizer assim, ó, novo homem, nova forma de vida. Novo homem, deixa eu anotar aqui, junto com você, ó, novo homem, nova forma de vida, ok? Lembrando, já falei lá, quando fala de homem, tá generalizando a humanidade, todos os seres humanos, sem exceção, tá bom? Aprendemos que quando alguém se torna cristão, deve despojar-se da sua vida antiga, assim como se despoja de um objeto que não usará. Agora veremos aquilo que devemos desaparecer da vida do cristão. Por que essa observação? Porque você pode ter algumas práticas que você diz, mas essa prática ainda não saiu da minha vida. Existe prática que você vai ter que se livrar dela. E quem é que te ajuda? O Espírito Santo. É fácil? Nem sempre. Mas vai depender do quanto você está meditando. E o que é meditar? Ocupar a mente com as coisas de Cristo. Tem até um hino, se não me engano, da Léa Mendonça, né? Que vai pensar nas coisas de Deus. Ocupar a mente com lembranças boas. É isso que nós temos que fazer. Então meditar não é vaziar minha mente, é ocupar minha mente com as coisas que nos traz esperança. Então tem coisa que vai ter que sair. Não tem como deixar ir e ir tirando aos poucos, porque muitas coisas das nossas vidas, na nossa jornada, ela vai saindo gradualmente, mas tem coisa que tem que ser eliminada imediatamente. Não tem opção. É para fora. Já se tornou lixo. Essa é a palavra. Vamos lá no nosso 2.1. Devemos abandonar uma vida mentirosa. Devemos abandonar uma vida mentirosa.
E aí precisa de uma pequena explicaçãozinha, o que é mentir e viver na mentira. Mentir é você cometer um erro e mentir depois, eu não deveria ter mentido. Me arrependo. Outra coisa é você inventar uma mentira para justificar a mentira que você precisa trazer de outra mentira. É você viver na prática da mentira. Você sabe que está mentindo e vai inventar outra mentira para contar a mentira que você está contando. Então essa prática não dá, é fora, lixo, já joga agora. Não dá para guardar na gavetinha. Nem na gavetinha do esquecimento ela pode ficar. Não tem espaço lá para ela. É para jogar fora. A mentira não faz parte da vida do cristão. Olha o que coloca aqui o comentarista. A palavra grega usada para mentira é pseudo. Você já ouviu alguma pessoa falando assim, o pseudo, então está chamando ele de mentiroso, é falso. A palavra atual hoje, né, fake news, né, informação falsa ou uma falsa informação. E a gente às vezes estamos nos tornando pseudos cristãos quando nós replicamos essas mentiras, né? E às vezes a gente replica sem nem saber a verdade. E aí a gente precisa primeiro sondar para saber se ver os fundamentos para depois a gente aplicar. Senão a gente vai ter que nos retratar do erro que nós cometemos. E muitos não querem retratar. Esse que é o problema. O problema não é você contar uma fake news. O problema é depois que você descobre que o que você falou era uma mentira, é você ter a coragem de corrigir a mentira, que é o grande problema. E nós precisamos, irmãos. Nós erramos, somos seres humanos? Sim. Vamos errar? Tenha certeza disso. Mas qual é a nossa diferença para aquela dos gentios, dos pagãos, que a gente viu aqui lá atrás, os pagãos? Eles erram e acham que estão certo. Nós não. Nós erramos e temos a consciência que erramos e vamos lá e pedimos perdão. Essa é a grande diferença. Então, o mentiroso é esse. Vive na prática da mentira, né? É o pseudo. Ele continua dizendo aqui que pode representar qualquer tipo de desonestidade ou falsidade proferida ou vivida. Às vezes a pessoa vive a mentira e às vezes só fala a mentira. É forte. Uma das características da nova vida em Cristo é a verdade, pois estamos em Cristo e Ele é a verdade. Será que Cristo é a verdade? A gente pode até falar, irmão, Cristo é a verdade, lógico. Mas você sabe onde é que a gente pode fazer nossa defesa da fé? É uma palavra da teologia chamada de apologética, né? A gente tem aqui, no livro de João, capítulo de número 14, o versículo de número 6. Vamos ver o que aqui diz? E disse Jesus, eu sou o caminho. Completa aí no comentário, irmão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele está dizendo que ele não é uma verdade. Ele não está dizendo que pode ser uma opção de verdade. Ele está dizendo que ele é a verdade. Então nele não há mentira. E se eu sou cópia de Cristo, Jesus Cópia, tem aí o canal abençoado. Se eu sou uma cópia de Cristo, então em mim há a verdade. E eu tenho que andar em verdade. Porque se eu sou imitador de Cristo ou uma cópia de Cristo, eu ando na verdade. João, não esqueça, está anotado aí para você. João 14, versículo de número 16. A mentira não se aplica a essa nova vida. Sabemos de onde ela se origina e quem é o seu pai. Sabia que a mentira tem um pai? No próprio livro de João, a gente volta para o capítulo de número 8, aí mesmo, você não precisa nem fechar a Bíblia, Aí o versículo de número 44. Vamos ver o que João escreveu. Vós tendes por pai o diabo. Misericórdia. Vou repetir. João
capítulo de número 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os seus desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Misericórdia, Jesus. Olha o que está dizendo daqueles que não querem andar segundo a vontade. Ele está dizendo como nós somos chamados filhos de Deus, filhos de Cristo, irmão, Salvador. Nós somos co-herdeiro, irmão mais novo de Cristo, porque Cristo é o primogênito, né? Foi o primeiro, deixou de ser o unigênito único, se tornou primogênito, porque era único, porque nós não éramos filhos, nos tornamos filhos. Então Jesus era filho único, deixou de ser filho único, deixou de ser unigênito para se tornar primogênito, ou seja, o primeiro, para que a gente fosse filho de Deus através de Jesus Cristo. Mas quem não tem Jesus Cristo está dizendo que eles têm como pai o diabo. Irmão, é a Bíblia, é João 8:44. Temos que fazer uso da Bíblia para aprender de sua palavra. A mentira pode ser tanto proferida quanto vivida nas atitudes diárias de uma pessoa. Sempre que dizem a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás entra em ação. O motivo pelo qual devemos viver em verdade é que, sendo membros do corpo de Cristo, não podemos edificá-lo sem a verdade. Não há edificação de Cristo sem a verdade. Vamos para o nosso ponto 2. Podemos nos irar, mas não devemos pecar. Irmão do céu, tem isso na Bíblia? Eu posso me irar? Responde aí no comentário aí, diz aí no comentário aí, irmão. Eu posso mesmo me irar? É lícito, irmão, não é pecado não se irar não, irmão. Meu Deus, será que o escritor aqui, irmão, ele estava nervoso quando ele escreveu isso aqui? Podemos, ele está afirmando, nos irar, mas não devemos pecar. E como é que se ira sem pecar? Você já pensou nisso? Parece uma contradição, parece uma incoerência. Eu posso me irar, mas não posso pecar. É possível? Irmãos, é possível. Aconteceu isso com quem? Você lembra? Um homem, ele ia entrando no templo e de repente ele bate os seus olhos e ele começa a ver que dentro do templo as pessoas estavam comercializando. Em vez de irem ao templo para cultuar, eles estavam indo para o templo para negociar, vendendo até coisas religiosas, coisas que faziam parte do culto, como uma ovelha, um carneiro, rolinhas, pombos, trigos, cevadas, tudo que era ritualístico ali, naquele momento, estava se vendendo coisa para se oferecer no templo. Mas esse homem, ele diz, não foi isso que vocês aprenderam. É que eu não quero falar o nome desse homem agora. Não quero falar o nome dele agora. Mas eu vou falar. E ele disse, não, está errado. Isso aqui está virando casa de salteadores. Trazendo para o dia de nós, para os nossos dias, aqui está virando casa de bandidos. Vocês estão negociando dentro da casa do meu pai. Ele pega, irmão, se não estivesse registrado, diríamos que era mentira. Ele pega, faz um chicote, derruba a mesa dos cambistas, dos vendedores, pega esse chicote, irmão, e bate, e expulsa as pessoas daquela casa, ou que era o templo, porque se cumpriu o salmo que diz, o zelo pela tua casa me devora. Ele se irou com aquela situação
mas não houve pecado nele, porque ele é santo. É uma ira que não é egoísta, é uma ira pela indignação do que está acontecendo, não uma ira vingativa. Sabe quem é esse homem? Foi Jesus, que se irou, mas não pecou. E Paulo é seguidor de Jesus, sabia disso e orientou o povo que era possível se irar e não pecar. É o que nós vamos ver agora. Avaliando o significado do contexto que Paulo está falando, veremos que irai-vos se apresenta numa forma permissiva. Todavia, o final do contexto é irai-vos. Se você pegar só essa parte, né, irai-vos, aí, tá vendo? A Bíblia diz que posso me irar. Só que o versículo não acabou, o texto não acabou. Ele diz, e não pequeis. Aí você fica na dúvida, eu vou me irar e não pecar, como é que eu faço isso? Não é verdade? Por isso que é melhor a gente controlar a nossa ira. Vou falar aqui, olha, está escrito aqui. Tem um sentido negativo, né? Não pequeis. Como concordam os mais laureados comentaristas do Novo Testamento, existe um tipo de ira permitida. Um tipo de indignação justa que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. Isso aqui vale muito, ó. Deixa eu ver onde é que eu começo a marcar. No Novo Testamento existe um tipo de ira permitida. Um tipo de indignação, justiça, que deve ser avaliada sob o ponto de vista moral e espiritual. Se podemos nos irar contra a imoralidade, podemos nos irar sobre a carne, sobre esses desejos avassaladores que as pessoas têm e a gente quer o espiritual e eles querem o carnal. Podemos nos irar, mas sem cometer pecado. A ira que surge como relação natural contra toda e qualquer forma de pecado ao nosso redor. Não ficamos satisfeitos. Se ficar satisfeito, há algo de errado nesse crente, nesse que se diz crente. E qual é a palavra lá? Lembra? Vamos lá? Pseudo-cristão. Algo errado se ele não fica indignado com tanta sujeira, com tanta maldade, com tanta carnalidade que nós aprendemos na palavra de Deus. O grande problema aqui não é irar-se, é permitir que esse sentimento nos domine e venhamos dar ocasião ao maligno para pecar. Efésios 4, 26 e 27. Sabemos que a ira é uma obra da carne. Gálatas, capítulo de número 5. Tem uma lista enorme sobre obra da carne. Por isso, devemos andar em espírito. No mesmo livro de Gálatas nós temos a obra da carne e o fruto do espírito. Um ali anda com o outro, juntinho, no sentido que, comparando, toda vez que aponta uma obra da carne, aponta o fruto do espírito. Toda vez que vai apontar uma obra da carne, você tem o fruto do espírito. Por isso que eu falo junto, porque Paulo diz, vou te apresentar o problema, mas eu já tenho uma solução. Deus é sempre assim, irmão. Deus não vem apenas nos julgar, querendo dizer que vão jogar a gente no inferno e porque Deus é mau. Não, não. Ele está dizendo assim, vocês não são justos. O que vocês merecem é o inferno, mas eu vou dar o meu filho para tirar vocês de lá. Olha, é esse Deus. Não lembra quando ele escreve bem assim? Eu hoje proponho para vocês a vida e a morte. Uau! E aí, o que é que eu faço? Aí ele fala, mas eu vou dar um conselho para vocês. Escolhem a vida. Olha aí, esse é o Deus. Então, ele está dizendo, fruto da carne, terrível. Mas também tem, obra da carne, terrível. Mas tem o fruto do Espírito, que pode nos alimentar. E você sabia que a obra da carne é maior do que o fruto do Espírito? Maior em número. Mas o fruto do Espírito consegue vencer a obra da carne, porque a gente crê na Bíblia que maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se o Espírito habita em mim, mesmo que tenha muita obra da carne, só de ter o Espírito dentro de mim,
já vale mais do que todas as obras da carne. Aqui no cantinho do professor tem algo que diz bem assim, ó: como seres humanos, estamos sujeitos aos mais variados sentimentos e reações e emoções. O que precisamos ter em mente é não ser dominado por nenhum delas. Não estamos livres de não nos irar, mas devemos nos assegurar que essa ira esteja livre da malícia ou desejo de vingança. Por isso, o alerta: não pequeis. Somos alertados também a não deixar que esse sentimento se armazene, pois pode virar raiz de amargura. Então aqui é a pura verdade. Nós somos dotados de sentimentos, mas esse sentimento não pode sobressair a vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar pautados na palavra de Deus. No nosso 2.3, não devemos dar lugar ao diabo. Misericórdia, irmão. Essa lição está pesadinha, viu? Jesus dos crentes. Não devemos dar lugar ao diabo. Então, se a pergunta é: não devemos dar lugar ao diabo, eu tenho uma pergunta. Então, quer dizer que tem crente dando lugar ao diabo? Não precisa responder. Não precisa. Essa não precisa responder. 2.3. Não devemos dar lugar ao diabo. O diabo é perseverante e incansável, sempre cheio de artimanhas e astutas, com as quais procura desvirtuar o crente de uma jornada rumo à salvação. Porque somos alertados a não dar lugar ao diabo? Agora a pergunta, aí tem que ter resposta. Por que nós somos alertados a não dar lugar ao diabo? Em Efésios 4:27. Por que nós somos alertados? Vamos ver. Porque ele rapidamente aproveitará a oportunidade para mudar nossa indignação, seja ela justa ou injusta, em agravo, rancor, fonte de ira, resistência ao perdão. Dar lugar é abrir a porta para que o diabo entre em nossa vida e faça uma verdadeira arruaça. Nenhum lugar deve ser concedido, nem entrada nenhuma, brecha deve ser deixada para que tire proveito e alcance seus propósitos sinistros. Portanto, devemos manter constante vigilância, permanecer firmes e resisti-lo. Ô irmão, eu achei uma coisa muito bonita aqui. Olha aqui a partir daqui, dar lugar é abrir a porta para que o diabo entre em nossas vidas e faça uma verdadeira arruaça. Agora olha a parte que legal aqui, ó. Nenhum lugar deve ser concedido, nenhuma entrada, nenhuma brecha deve ser deixada para que tire a proveito e alcance seus propósitos sinistros. Precisamos lutar piamente para que Satanás não venha fazer bagunça na nossa vida. Eu não sei quantos dos meus irmãos aqui acompanharam a novela Gênesis, aí da Record TV. E eu quero chamar a atenção para a última cena, o último capítulo, o último segundinho da novela Gênesis. Está reunido ali Jacó, ou já com o nome de Israel, todos os seus filhos, seus netos. Está tudo maravilha, está todo mundo contente, porque José deu lugar ali, deu guarida no Egito, sim, tudo perfeito. Mas no último ato, Satanás vai querer se aproximar daquela comemoração. E aparecem dois anjos, simbolizando ali Miguel e Gabriel, só simbolizando. E os anjos dizem para Satanás a seguinte frase: você não pode tocar neles. E é interessante que quem escreveu esse roteiro
escrever um roteiro, irmão, biblicamente. Esse roteiro aqui foi 100% Bíblia e os crentes não percebem. O anjo diz, você não pode tocá-los ali, naquele momento ali. E Satanás diz a frase sensacional. Ele diz, eu sei que eu não posso tocá-los. Aí Satanás, os anjos repetem, o seu fim já está definido, o seu fim já está determinado. Aí Satanás diz mais uma vez, eu sei, mas eu vou me divertir a cada instante que eu puder. A cada momento que eu puder, eu vou me divertir com a ira, com a injustiça, com o pecado, com o engano, com a falsidade, com a traição, com adultério, fornicação, homossexualismo, assassinato. Eu vou me divertir. Foi isso que Satanás disse. Ele sabe qual é o seu fim, mas quer se divertir com a desgraça daqueles que se dizem filhos de Deus. É forte. É muito forte. Por isso que Paulo está dizendo, não se irei. Não faça, não dê brecha. Nenhum lugar deve ser aceito, nenhum lugar deve ter brecha, não deve ter oportunidade para que Satanás entre na minha e na tua vida. Vamos para o nosso ponto 3. Os cuidados com a nova vida. Agora chegamos aqui sobre os cuidados. Como é que a gente vai fazer para ter o cuidado, né? Já chegamos na nova vida, já aprendemos aí no ponto 1, ponto 2. Agora precisamos ter o cuidado. Temos que manter o cuidado. Aqui diz assim, neste ponto aprenderemos acerca de alguns cuidados especiais que devemos ter em nossa caminhada cristã, para que afastemos de nossa caminhada as atitudes e ações desagradáveis. Sim, é aprendendo a palavra de Deus aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, indo para a sua escola bíblica dominical, para não ter atitudes desagradáveis. Ok? 3.1. Não entristeceis o Espírito Santo. Irmãos, aqui a gente tem uma pergunta, porque há algumas pessoas que querem afirmar, e na verdade não, querem não, né? Elas afirmam que o Espírito Santo, ela não é uma pessoa. Eu não sei o que essas pessoas entendem, né? Mas como é que você entristece uma força? Uma boa pergunta. Porque Paulo aqui vai dizer, a gente vai ver lá em Efésios, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. Então, se a gente não pode entristecê-lo, então logo ele tem sentimento. E força não tem sentimento. Então o Espírito Santo, sim, é uma pessoa. Segundo Paulo, porque ele sente não somente tristeza, mas ele sente ciúmes. Sim, o Espírito Santo sente ciúmes de mim e de você. Vamos ver o que o escritor colocou. Com essa expressão, Paulo deseja imprimir em nossa mente que fora de Deus não podemos ser salvos, pois tudo aquilo que existe de bom em nossa vida tem a sua origem na pessoa do Espírito Santo. Opa! É isso mesmo que o escritor colocou? É isso mesmo? Pois tudo aquilo que existe de bom em nossas vidas tem a sua origem na pessoa do Espírito Santo. Eu concordo com o comentarista. É ele que transmite vida e também a sustenta. Ele faz com que ela se desenvolva e chegue ao destino. Ele é, portanto, o autor de toda a virtude cristã, de todo o bom fruto. Por isso, sempre que o crente contamina a sua alma, dando origem a pensamentos enganosos ou sugestões de vingança, ganância ou sujeira,
ele está entristecendo o Espírito Santo. Isso se torna ainda mais real porque o Espírito Santo habita no coração dos crentes, fazendo deles o seu santuário e o seu templo. Será que tem isso na Bíblia? Abre aí o livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 22. 2:22. No qual também vós juntamente sois edifício para a morada de Deus em espírito. Somos morada. Efésios 2:22. Do qual também vós. Está falando para Efésios, então nós, Bíblia para o cotidiano, juntamente sois edificados, edificação, para morada. Então eu e você somos edificados para quê? Para morada. Morada de Deus em espírito. Ou seja, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita dentro de nós. E vamos lá, vamos voltar para Coríntios. Deixa eu marcar aqui. Vamos voltar para Coríntios, capítulo de número 3. Primeiro, tá, irmão? Primeiro Coríntios, capítulo de número 3. O versículo 16 e 17. Vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? É isso mesmo, Paulo? E que o Espírito de Deus habita em você? Em mim? Em nós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois, vós sois, somos nós, é santo. E sabe por que nós somos santos? Porque quem habita em nós é santo. 16 e 17 de 1 Coríntios, capítulo de número 3. É verdade. Agora vamos lá. Efésios, o 17 de 1 Coríntios. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. É 17? Não, é 6. 6. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em... Meu Deus! O Espírito Santo habita em você. Está aqui, 6:9. 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, você não manda em você. Se você confessou Cristo como Salvador, você já não pertence a você mais. Você pertence a Ele. Você é dele. E você sendo dele, o Espírito Santo dele, que habita em você. Eu gosto de dizer sempre algo. O Espírito Santo não é inquilino. Ele é proprietário. Aí você fala, você tem prova? Tenho. Que não sois de vós mesmos. Ou seja, se eu não sou meu, se eu não mando em mim mesmo, quem manda é o dono. E quem é o dono? Deus. E quem que habita em mim? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que habita em mim não é inquilino, é proprietário. Isso é bom, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos continuar, que essa aula hoje vai ficar um pouquinho maior, mas o poder de Deus é assim. Na parte aqui do professor diz isso aqui, É preciso cuidado para não entristecermos o Espírito Santo. Afinal, somos sua habitação. Sendo assim, qualquer ato físico que possa profanar o templo da sua habitação, que é o nosso corpo, poderá entristecê-lo. Uma das raízes pelas quais não devemos entristecê-lo é porque fomos selados por ele para o dia da redenção e nos tornamos sua propriedade. Eu já disse, o Espírito Santo não é inquilino, é
proprietário. Ele pôs em nós não somente sua marca, mas também suas características. Portanto, tudo o que é impróprio ao novo homem entristece o Espírito Santo. Você é proprietário. O Espírito Santo é proprietário da tua vida. Como diz Paulo aos 1 Coríntios capítulo 6, 19, você não manda em você mesmo. Você diz assim: que bom, Jesus, que eu não mando em mim, que eu não mando em mim para fazer nada. Eu vou para onde tu mandar, tu faz o que quiser, do jeito que quiser, porque é o Senhor que manda em mim. Eu sou a tua habitação. Eu que sou inquilino nesta casa. Eu sou apenas o inquilino, porque o proprietário és tu, ó Deus. Glória a Deus. Vamos para o nosso 3.2. Removendo de si as manifestações pecaminosas. Removendo de si as manifestações pecaminosas. Ok? Vamos resolver isso aqui, que nós estamos tendo cuidado para manter a nossa vida, né? Ele fala aqui: a nova vida produzida pelo Espírito Santo deve gerar no crente novos hábitos. Todo amargor, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia deve ser tirada do nosso convívio. Anota aí, irmão. Dá tempo a anotar ainda, irmãos. É aprendizado. Ó, todo amargor, ira, cólera, gritaria, blasfêmia tem que ser tirado do nosso convívio. Não cabe mais, não dá. Malícia, não dá. Quando essa classe de vida avança, se evidencia na vida cristã, revela que determinada pessoa ainda não experimentou uma conversão real. Se dentro de você ainda tem amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, você ainda não experimentou o novo nascimento. O Espírito Santo ainda não é proprietário de sua vida. Não combina. Isso já foi falado no ponto 1. Ele continua dizendo: se já nos despojamos do velho homem, por que ainda usamos as vestes de mortes? Por quê? Ler Romanos capítulo 6, 6, Efésios 4, 22, Efésios depois 4, do 24 ao 31, depois Colossenses 3, 9. Porque a gente ainda continua deixando ela no cantinho. A gente tem que tocar fogo, irmão. Jogar fora. Não serve. Não dá. A expressão seja tirado dentre vós é, no grego, um imperativo que requer uma ação única e decisiva para que o Espírito Santo não seja entristecido. Ou seja, uma decisão concreta deve ser tomada para que todos esses pecados sejam tirados de nossa vida. Quais os pecados? Lá em cima, ó: amargor, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Tem que ser tirado. Paulo nos apresenta uma série inteira de atitudes e ações desagradáveis que devem ser lançados longe de nós. Não é comum a nova vida um espírito amargoso, furioso, hostil, que difama as pessoas, malicioso ou descompromissado. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, se espera ver mudança tanto em sua forma de agir quanto de falar. Como bons filhos, devemos permitir que o Espírito Santo desenvolva seu fruto em nossa vida. Gálatas, capítulo 5, 22. Chegamos aqui no nosso ponto 3.3. Diz assim: benignos uns para com os outros. Olha aqui, no nosso 3.3, nos encaminhando para o final. Aqui temos a cortesia cristã. Isso nos fala de um afeto profundo e maduro.
Todos nós conhecemos cristãos com esse caráter que expressa seus sentimentos com seus gestos e demonstrações de afeto. Misericórdia é o aspecto compassivo da pessoa gentil. Ser benigno é ser bondoso, útil, amoroso. Olha só, é a disposição mental que pensa nos interesses do próximo, como faz com os seus próprios interesses. A benignidade sempre olha para fora, não para dentro. Preocupa-se dos pesares, lutas e problemas de outros como dos próprios. Faz com que perdoemos um ao outro como Deus nos perdoou. Então, se nós queremos o perdão, nós sentimos a necessidade de perdoar. Esse é o ponto de número 3.3. E agora chegamos na nossa conclusão. Chegamos ao fim desta lição. E se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí, compartilha, comenta, manda na lista de transmissão aí dos seus parentes, para que a gente venha se fortalecer aqui nessa plataforma mais e mais. E a conclusão diz assim: nosso discurso nada vale diante do comportamento avesso. Ponto. O pecador não tem nada a ver com Deus, mas também sabe perfeitamente quando não temos. A nova vida requer novas atitudes e comportamentos coerentes. Desde o começo eu tenho dito que o nosso comportamento, que dizemos que somos cristãos e não seguimos o padrão de Cristo, é incoerente. E aqui na conclusão é isso que o comentarista coloca: comportamentos coerentes. É isso que a sociedade espera de mim e de você. Um comportamento coerente dentro da vontade do nosso Deus, seguindo o padrão que é Cristo, seguindo as ordenanças, que é a Bíblia. Por aqui, Tony Pinho, e o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que o Senhor te abençoe e nessa caminhada te fortaleça cada vez mais.